O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Mas o que acontece com esses resíduos recolhidos? Onde estão as reciclagens e o reaproveitamento? É sobre isso que vamos falar agora no CJC News Reportagens. Muito boa noite, está começando mais uma edição do CJC News Reportagens e hoje vamos falar sobre o lixo no Brasil. Todos os moradores, todos os seres humanos produzem lixo, isso é normal. O resto de comida, a embalagem, a roupa que rasgou, o pano, enfim, tantas coisas que jogamos fora. Mas, segundo os últimos dados divulgados pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a geração de resíduos por habitante aumentou em um ano. São mais de 80 milhões de toneladas de lixo produzidas no Brasil. Vamos ver. O Brasil gera cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, sendo a região sudeste a maior geradora, tanto em volume total quanto em produção per capita. Apesar do aumento no volume de resíduos, a reciclagem ainda representa uma parcela pequena, aproximadamente 8% do total produzido no país. A maior parte da reciclagem ocorre por meio do trabalho dos catadores informais, que representam uma importante linha de frente na gestão dos resíduos recicláveis. Apenas 1/3 do material reciclado provém dos serviços oficiais de coleta seletiva, oferecidos pelos municípios. Do total de resíduos gerados, mais de 69 milhões de toneladas não são destinadas à reciclagem, compostagem ou queima controlada. Um pouco mais da metade desses resíduos seguem para aterros sanitários, áreas preparadas para o armazenamento e tratamento adequado do lixo. Porém, cerca de 41% dos resíduos ainda acabam em lixões, que são montanhas de rejeitos a céu aberto, que poluem o solo, o ar e as águas próximas. Por lei, os lixões deveriam ser totalmente extintos até agosto de 2024. No entanto, essa prática ainda persiste em aproximadamente 30% dos municípios brasileiros, principalmente em localidades com menor capacidade financeira para investir em sistemas modernos de coleta e tratamento. A manutenção desses lixões representa um grave risco ambiental à saúde pública, reforçando a necessidade urgente de políticas públicas eficientes, investimentos em infraestrutura e ampliação dos programas de reciclagem e compostagem no país. Está aí 80 milhões de toneladas de lixo por ano. E a menos de 10% a gente consegue reaproveitar. Esse número é bem distinto, né, e distante da nossa real necessidade. Uma vez que esse material todo, resíduos, restos, destroços, que são largados em aterros sanitários, o que deveria ser fechado e proibido pela lei desde o ano passado, ainda continuam em funcionamento. E a gente se depara com os catadores como se fizessem um trabalho de mendicância, o que, na verdade, eles são peças fundamentais para o reaproveitamento do lixo. Eles estão na frente de batalha. Ao invés de olhar para eles como sub-humanos, considere-os. Porque o trabalho que eles realizam, embora não conseguem reciclar todo o lixo, mas o trabalho que realizam contribui muito para o nosso meio ambiente. Agora, é necessário políticas públicas para a atuação deles. Vocês viram ali nas imagens? Eles se alimentando no meio do lixo, sem luvas, sem proteção, sem uma seguridade, nada. Trabalho totalmente informal. Lamentável isso, não? Vamos para a nuvem de palavras. Joga aqui na tela as palavras que envolvem o tema de hoje, que é lixo no Brasil. Olha aí, ó. Produção, Brasil, números. A gente falou um pouquinho agora, né? Os desafios. Não é uma luta simples
combater ou reaproveitar, reutilizar e o que fazer com esse lixo. Isso não é um trabalho simples. Reaproveitamento, economia, empregos, impactos, tem também ali conscientização e educação, isso é fundamental, consumo, poluição, enchentes e lixo no Brasil, que é o nosso tema central. Nós vemos que todos nós produzimos algum resíduo diariamente. Mas você costuma separar o que você vai jogar fora? Pois bem, a coleta seletiva no Brasil ainda enfrenta grandes obstáculos para se consolidar como prática efetiva. É estimado que apenas cerca de 4% dos resíduos sólidos gerados no país sejam de fato reciclados. Isso significa que a imensa maioria do lixo produzido segue para aterros sanitários ou, em alguns casos, para lixões irregulares, desperdiçando materiais que poderiam ser reaproveitados e gerar renda. Veja. Especialistas ressaltam que a separação correta dos resíduos na origem, ou seja, dentro das casas e empresas, é essencial para ampliar os índices de reciclagem. Sem essa etapa, muitos materiais chegam misturados e contaminados às corporativas, inviabilizando o reaproveitamento. Entre os exemplos positivos, Curitiba é frequentemente citada como referência. A cidade mantém um programa estruturado de coleta seletiva há décadas, com campanhas educativas, participação ativa da população e logística eficiente. Esse modelo tem permitido índices mais altos de reaproveitamento e fortalecido a cadeia de reciclagem local. Além de benefícios ambientais, a reciclagem é fonte de sustento para milhares de famílias que trabalham em cooperativas de catadores. O fortalecimento desse setor depende de investimentos em infraestrutura, incentivo à educação ambiental e ampliação da cobertura de coleta seletiva. Para especialistas, ampliar o volume de resíduos reciclados no Brasil, existe integração entre o poder público, empresas e cidadãos, de modo a transformar o descarte consciente em hábito e reduzir a pressão sobre os aterros e o meio ambiente. Olha, esse trabalho de reciclagem é fundamental. Você em casa pode contribuir, separando o que é orgânico para o que é reciclado. Orgânico é o resto de comida, aquilo que não dá para reciclar, o reciclável, aí você ainda pode separar por plástico, metal. A gente vê isso em alguns lugares, em shoppings, grandes empresas. Aqui na emissora a gente tem um espaço para isso, tem lá as cores certas para a gente poder separar o lixo. Mas, às vezes, em casa, a gente junta tudo numa mesma lata de lixo, joga fora e aí vem o pessoal, aqui no Rio de Janeiro é a Conlurb, que recolhe todos aqueles destroços e leva. Chegando lá, talvez o que você jogou fora, que poderia ser reciclado, poderia ser reutilizado, não pode, porque foi estragado por conta do contato com outros resíduos. E isso é tão simples e é tão divertido. Poder trabalhar com seus filhos, essa divisão, essa organização vai criando neles uma consciência daquilo que pode, o que não pode, o que deve ser jogado fora e onde ser jogado fora. Isso vale a pena, isso acrescenta muito para eles. Agora, vamos falar sobre uma curiosidade. Você sabe quanto de lixo você produz por dia? Pois é, gente. Cada brasileiro produz por dia, em média, 1 quilo de resíduos sólidos urbanos, o que em um ano dá quase 80 milhões de toneladas no país todo. A má gestão de resíduos polui e contamina o solo e cursos de água. Gera problemas para a saúde humana, desperdiça recursos e ainda emite grandes quantidades de metano na atmosfera, um gás de efeito estufa ligado ao aquecimento global. Não são apenas as empresas. Nós participamos dessa destruição da camada de ozônio. A solução para esses desafios globais está numa mudança sistêmica, ou seja, é uma mudança que precisa ter um modo de agir, é um sistema complexo. Mas vamos falar sobre isso de forma bem fácil. Substituir o modelo de economia linear por uma economia circular. Enquanto a economia linear é baseada na tríade de extrair, tiro da natureza, produzo, crio, faço, quebrou a caneca, jogo fora, descarto.
A economia circular é aquela em que o desperdício, na hora do lixo, o desperdício de recursos dá lugar à eficiência no uso de matérias-primas e de energia e também à extensão da vida útil de materiais e produtos, evitando ao máximo o descarte. Mais do que economizar recursos, uma economia circular pode gerar trabalho e riqueza de forma sustentável. Mas para ela funcionar, consumidores, governos e empresas precisam estar envolvidos. A transição em direção a esse modelo de economia tem potencial para criar cerca de 6 milhões de novos empregos em todo o mundo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou neste ano uma iniciativa para fortalecer cooperativas e ampliar a renda de catadores. A intenção do projeto é apoiar a estruturação de catadores do novo mercado de reciclagem, permitindo que as cooperativas aproveitem as oportunidades na economia circular, essa que o lixo pode ser reaproveitado e se transforma em novos produtos, ou energia, ou em renda. E assim, essas cooperativas possam obter mais produtividade e maior rendimento. Nessa nova rota, as cooperativas não seriam mais remuneradas apenas pelo peso do material recolhido, mas também pela atuação na limpeza do planeta, obrigando os que geram lixo a contribuir também para uma nova realidade no Brasil. Você percebe que a mudança nessa economia de linear, peguei, construí, joguei fora, perdeu, não é mais utilizado aquele material que é jogado fora, daria lugar para a economia circular. Retirei do solo, produzi, construí, elaborei, vendi, consumi e na hora de jogar fora, aquele destroço, aquele resíduo pode ser usado para outras coisas. Isso abre espaço para vagas de emprego, para crescimento e seria uma economia sem fim. Porque sempre jogamos lixo fora, sempre teríamos o reaproveitamento e sempre teríamos mais vantagens. É um mecanismo simples, mas parece que não é tão fácil de entrar em vigor. Por quê? Porque depende de nós, de empresas e do governo. Vamos saber a opinião das pessoas sobre um determinado assunto nesse tema, lixo no Brasil. Você costuma separar o lixo reciclável do lixo comum na sua casa? Essa foi a pergunta que a minha equipe foi às ruas para saber com as pessoas. Vamos ver. Separo plástico, papelão, eu separo. O resto de comida, assim, resto aí é outra bolsa. Você considera essa atitude importante? Muito, muito importante. Por causa a gente vê aí na mídia, né? Os rios tudo com plástico, né? Com, assim, descartáveis, né? Que eles jogam no rio. É muito importante a gente separar. Não. O senhor considera essa uma atitude importante? A separação, sim, é importante. O que eu faço aqui não é importante, que está errado. Mas que é importante só que eu não faço. Com certeza. Claro que é importante, que a reciclagem, né? Eles vão aproveitar o material de alguma forma, né? Para outras coisas, é importante também. Depende do ânimo, da disposição. Às vezes sim, às vezes não. Mas o correto seria reciclar realmente, porque é tão fácil e prático, mas você não atenta para essa facilidade. Depois que você vê tudo esparramado no chão, tudo é que você atentar que você poderia evitar aquilo ali. Sim, com certeza. Cara, super importante, com certeza você, né? Agora vai a consciência de cada um, né? Sim, eu separo as garrafas, separo o lixo, comida, resto de comida separo também, entendeu? Porque se a gente botar misturado, vidro, não pode botar vidro, né? Se botar vidro, até o lixeiro vai se cortar. Muito boa a participação dessas pessoas, a opinião delas, né, sobre o descarte e a reutilização, né? Vamos separar aqui o lixo direitinho. Porém, não são todas que fazem. Interessante um que respondeu assim, eu não faço, mas é importante. Uma outra participante ainda disse, olha, é essencial, mas depende do dia, né? Que às vezes eu estou com disposição, às vezes não estou, às vezes é muita coisa. Pois é, sabe o que acontece? Às vezes fica muito pesado porque você concentra tudo em você mesmo. Mas se você vive em família, defina, delegue.
as tarefas de descartar o lixo para aqueles que não têm tantas responsabilidades dentro de casa. Você sabia que crianças, adolescentes já podem começar a fazer isso? Talvez não crianças de 2, 3, 4 anos, mas com 8, 9 anos, já dá para você, ó, as garrafas PET é aqui, as latinhas de ferro são aqui, né, de metais, o lixo de resto de comida é aqui separado. Ah, mas vai ser muita bolsinha de lixo. Pois é, né, mas as pessoas que estão lá trabalhando na reciclagem, no lixo que é descartado, podem se beneficiar um pouquinho, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais no outro. Porque pensar na gente, a gente já está pensando por muito tempo, não é não? Vamos seguir aqui, gente. Olha só. O descarte irregular de resíduos é um problema crônico nas cidades do Brasil. E segundo o último levantamento do Ministério do Meio Ambiente, pelo menos 56% dos municípios, ou seja, mais da metade dos municípios no país, recorrem a depósitos inadequados na hora de dar adeus ao lixo que produzem. Veja. Especialistas pontuam que os danos causados por essa prática errônea são incontáveis, tendo um dos principais a contaminação do solo, a poluição do ar e os riscos à saúde pública. No Brasil, o tratamento de doenças provocadas pela exposição ao lixo descartado inadequadamente custou aos cofres públicos cerca de 370 milhões de reais. A origem do problema está no contexto cultural em que grande parte da população cresceu frente à dificuldade em frear a produção e o consumo de bens. As boas e velhas práticas de reciclagem e reutilização permanecem como os meios mais viáveis para impedir o descarte irregular e os estragos. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apenas 13% dos resíduos sólidos do Brasil são reciclados, causando um prejuízo de aproximadamente 5 bilhões de reais por ano. O descarte irregular de resíduos gera impactos ambientais significativos, incluindo a contaminação do solo e da água, a emissão de gases de efeito estufa e a proliferação de vetores de doenças. Além disso, o acúmulo de lixo prejudica a saúde pública, a biodiversidade e a estética do ambiente. A destinação incorreta dos resíduos sólidos é um dos principais fatores que tem contribuído para o aumento de enchentes. Quando a população descarta o lixo de forma inadequada, embalagens soltas e até sacos de lixo são arrastados pelas chuvas e se acumulam na entrada do sistema de drenagem. Isso bloqueia o escoamento da chuva pela rede de drenagem e pode até entupir as tubulações. Como resultado, a água fica incapaz de ser adequadamente escoada, levando a acumulações e provocando alagamentos. A falta de conscientização da população, aliada aos serviços precários de coleta seletiva e reciclagem, agrava esse problema. E é fácil a gente apontar o dedo só para o poder público, quando boa parte dessa responsabilidade é nossa. Eu já vi em rios, córregos, sofá, colchão, bolsas de lixo, garrafas PET. A gente viu nas imagens. As praias ali, né, que entraram no vídeo, né, as imagens que entraram das praias ali, cheios de garrafa PET, latinha, embalagens. Gente, não é o poder público que é responsável para ficar cuidando dessas coisinhas pequenas, não, porque isso é uma responsabilidade nossa. Você vai à praia, leva uma bolsinha plástica e coloca o lixo ali, terminou, amarra e leva o lixo com você. Ali não é o lixão, ali é a praia. As pessoas jogam o lixo na rua para que a equipe de limpeza, né, passe, recolha, mas você já reparou que às vezes jogam tudo em volta e fica aquela montanha de lixo. Tem lugares que o carro da Conlurb passa segunda, quartas e sextas. Segunda de manhã o carro está lá, quarta de manhã e sexta de manhã. Só que segunda de manhã o carro acabou de passar, vem o pessoalzinho, sai de casa e já coloca o lixinho ali na rua para quarta-feira o carro pegar. A gente não pode esperar e colocar na terça-noite,
Porque cachorro de rua vai lá, rasga o saco plástico e espalha o lixo inteiro. Vem mosca, mosquito, vem bicho dali, vai depois para dentro da casa da pessoa, leva doenças, e aí vou falar assim, porque tá tudo ruim aqui no Brasil, mas lógico, a sujeira às vezes está na nossa mão. A gente larga tudo, deixa tudo de qualquer jeito. Você pode ver todo início de ano com a proliferação da dengue, a gente tem que fazer campanhas para a sociedade não deixar água parada. Mas quem manda na minha casa não sou eu que tenho que tirar a água parada. Mas a gente não faz. O lixo a gente joga de qualquer jeito e as consequências voltam. Só que elas voltam multiplicadas. Você joga lá lixo no valão, no terreno baldio, quando vem a chuva forte, vem enchente, aquele lixo vai para sua casa, vai para casa dos seus vizinhos. Alaga tudo, perde tudo. Mas por que durante o ano não se conscientizou para fazer a coisinha certa? A gente tem responsabilidade nisso também. Olha, a gente está num período no auge do cuidado com o meio ambiente. É só o período que muita gente está vacilando. Mas, nessa era atual, onde a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade está em ascensão, a gestão eficaz de resíduos tornou-se uma prioridade global. No entanto, para alcançar verdadeiras mudanças e avanços significativos nessa área, é essencial envolver e conscientizar a população sobre a importância de práticas responsáveis. A conscientização da população desempenha um papel fundamental por várias razões. Primeiramente, ela ajuda a promover uma mudança de mentalidade em relação aos resíduos, ao lixo, transformando o descarte irresponsável em práticas mais sustentáveis e ambientalmente conscientes. Quando as pessoas compreendem os impactos negativos do descarte inadequado de resíduos e, especialmente, do uso excessivo de plásticos descartáveis na saúde humana, no meio ambiente, na vida selvagem, então elas estão mais propensas a adotar comportamentos adequados. A educação ambiental deve ir além da reciclagem, estimulando a redução do consumo, a escolha de produtos reutilizáveis e também a adoção de soluções inovadoras, como a economia circular, que eu acabei de falar. Promover uma cultura de consumo consciente e a redução do desperdício é essencial para minimizar a geração de lixo na origem. Ao educar e envolver a população, apoiada por políticas públicas, claro, e também de campanhas de incentivo, é possível construir uma sociedade mais sustentável, consciente e ativa na preservação do planeta. Por isso, é uma responsabilidade de todos que moram no Brasil. Você mora numa casa com a sua família. Não sei como é que é a formação da sua família, se tem o pai, a mãe, se tem só o pai, se tem só a mãe, se tem avô, avó, tio, enfim. Você já percebeu que é muito comum uma pessoa assumir a limpeza da casa toda sozinha? Geralmente é a mãe, é a avó, é a mulher que fica em casa cuidando dos filhos, das crianças. E o restante da família chega à noite porque trabalha, suja o que tem que sujar, vai dormir, no outro dia vai embora e aquela mulher fica sozinha fazendo tudo na casa. É extremamente injusto. Se você mora na casa, mas ela fica em casa, eu estou na rua trabalhando, ganhando dinheiro para sustentar tudo. Então, faça mais do que sua obrigação e faça as coisas dentro de casa, não para ajudá-la, mas porque você também suja, você também mora naquela casa. Então, faça a sua parte. Por que a gente tem essa mentalidade que na casa precisa ser assim, mas na cidade que a gente mora não? Eu estou aqui, eu cuido do meu portão para dentro, o restante, que se exploda. Pois é, explode mesmo. Explode toda a parte hidráulica e vai voltar pelos ralos da sua casa e dentro do vaso sanitário ficar saindo aquela água toda, porque o esgoto volta de tão cheio de lixo que estão as cidades. Aí não tem jeito. Cada um fazendo a sua parte, a coisa ficaria muito melhor. Você não tem ideia. Vamos seguir aqui, gente. Olha, mais uma vez minha equipe foi às ruas para saber o seguinte: o que as pessoas acham
do que poderia ser feito para reduzir a quantidade de lixo que produzimos. Isso eu estou curioso para ver. Rodou. O principal seria a consciência mesmo, né? O lixo ele é produzido por nós e nada melhor do que a consciência mesmo para saber que o lugar certo, procurar sempre descartar no local certo mesmo. Mais fiscalização, porque o povo é muito porco, não tem essa cultura de saber o que é separar lixo, sai jogando de qualquer forma. Como eu falo, a leitura, às vezes a pessoa nem entende o que é separar papel, plástico. Aí tá ali escrito ali, as pessoas nem lê, já joga. Se policiar para jogar nos lugares certos. Eu acho que a população, né, devia ter uma conscientização do seu lixo, né? Cada um pegar o seu lixo e jogar no local certo, né? Nas lixeiras que são colocadas no local. E também eu acho que a nossa prefeitura devia botar mais lixeiras espalhadas ao torno do calçadão. Porque se você olhar ali, tu vai ver que não tem como 3 lixeirinhas suportar a quantidade de lixo que tem aqui nesse calçadão. Nós temos que ser mais conscientes e ajudar na reciclagem. Separando o lixo, fazendo a separação do lixo, facilitando o trabalho tanto da Conlurb quanto do reciclável. É porque assim, a gente realmente produz muito lixo e isso já é uma coisa meio que entranhada na gente enquanto sociedade, né? Então parte das atitudes pode ser justamente de conscientização com relação à reciclagem, o fornecimento de subsídio para que certas pessoas consigam viver melhor da reciclagem ou fazer a coleta seletiva de uma forma um pouco mais conveniente, né? De repente instaurar esse tipo de parte de política pública, né? Mas também pode partir de um pouquinho de feedback da galera que está consumindo o serviço e que está precisando desse amparo, né? A gente lida com uma questão cultural, não é? O Brasil não tem essa cultura porque não foi ensinado isso no passado. E agora a gente está tentando ajustar para ver se dá conta pela evolução, pela quantidade de pessoas, 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Agora o problema ficou grande. Mas desde a Eco 92 se fala sobre cuidado do meio ambiente e estava esse assunto envolvido e nada aconteceu. Pelo contrário, parece que tem as lixeiras na rua, mas as pessoas jogam em volta. De uma certa forma, existe uma necessidade de mais lixeiras, pontos de coleta na cidade. Isso é fato. E precisa também de consciência das pessoas para jogarem dentro dessas lixeiras. É outro fato. Nós tivemos a necessidade de criar uma lei aqui na cidade do Rio de Janeiro para que a pessoa que jogasse lixo na rua fosse multada. Mas aí, quem fica de olho? Tem um grupo de pessoas que gastam uma fortuna por ano. E como sujam a cidade? Sabe quem são? Os fumantes. Aquela guimbinha de cigarro que joga em qualquer... mas é pequenininho. Junta tudo. Cada maço de cigarro vem 20 guimbinhas. Numa população de fumante gigante que a gente tem. Além de destruir a saúde, destrói a própria cidade. Você vê que as crianças observam o que os pais fazem. E aí, o pai está dirigindo o carro, a embalagem do biscoito ou do que está comendo acaba, joga pela janela. A criança vai fazer o quê, gente? Se o pai, que é uma referência, está fazendo errado, a criança acha que aquele errado está certo. Esse cuidado, essa atenção do que estamos ensinando, do que estamos fazendo, de como vai ser o nosso amanhã, depende do que a gente faz hoje. Vamos pensar um pouco.